E vamos começar aqui agora mais alguns capítulos de Argen o Império. Dessa vez vamos começar aqui lendo o capítulo 177, Ilusão Fria. Dessa vez o Felipe acumulou 10 capítulos aqui para lermos. Vambora. Capítulo 177, Ilusão Fria. Deixa eu beber um que suco aqui antes. O gelo soprava, ventos gelados na pele, mas Relic não vacilou. Com o joelho cravado no peito da mascarada, ele a mantinha presa como se fosse impossível escapar. A ponta de seus dedos subia pela lateral da máscara. Um toque a mais e o rosto dela seria revelado. Sob ele, Ananda, ou melhor, Nasha, sentiu o pânico subir pela garganta. Isso não pode acontecer. Não agora. Não assim. Se Helica reconhecesse todo o plano de Blando que envolvia a jardineira como um trunfo, ruiria. E talvez ela junto. A pressão da mão dele aumentou. A máscara rangeu. Mais um segundo. Foi quando o chão virou um rugido. Um tremor profundo rasgou a arena congelada, como se algo monstruoso tivesse batido na própria espinha do mundo. O impacto lançou Helica de lado, quebrando o instante fatal e arrancando a chance de revelação das mãos dele. Nasha rolou para longe, o coração em disparada. O solo não parou de tremer e rachar por um tempo. Era como se a terra sobre seus pés fosse se desmanchar, por uma pressão de mana comprimida e brutal. Nasha aproveitou a deixa para se safar e tentar distrair o príncipe, que também fora pego de surpresa. Os deuses, ou talvez só o caos, ainda estavam do lado dela e de Blando. Nasha correu pela arena, a cimitarra de punho verde esmeralda firme na mão, movendo-se entre montes e fendas abertas pelo tremor. Seu único objetivo era alcançar a passagem para a próxima arena. Ainda tenho que enfrentar quem desafiei nessa corrida de ascensão. Não posso perder tempo com Hellis. Ao atravessar a arena, ela viu o que procurava. O arco imenso na extremidade do campo, sustentado por correntes grossas como torres, subindo em direção ao céu vermelho. O céu vermelho esfumaçado. A próxima arena. Mas seu foco foi interrompido no mesmo instante quando uma coluna de gelo seco explodiu no chão à frente da passagem, erguendo-se com um pelar de inverno absoluto e bloqueando sua rota. Nasha virou-se de imediato. Helic correu na direção dela, a espada apontada para frente. Uma luz azulada pulsando pela lâmina como um coração congelado. Chega de pegar leve. Ele rosnou enquanto avançava. Vou descobrir quem você é agora. Nem que seja a última coisa que eu faça. Nasha lançou um olhar rápido para a passagem sólida, congelada, impenetrável enquanto o Helic sustentasse aquela mana. Nada ali iria ceder. Ela braquejou por trás da máscara. Não havia mais fuga. Agora ela teria que encará-lo de frente. Peraí. Pronto. Agora ela teria que encará-lo de frente. Helic não diminuiu o passo. Na verdade, acelerou. O gelo estava sob suas botas quando um símbolo único azul cintilante se acendeu e expandiu sobre ele, deslizando como um reflexo vivo enquanto o príncipe avançava. As runas giraram, se expandindo. Então um uivo gelado rasgou o ar, tão agudo que fez o coração de Nasha vacilar por um instante. Entre os sons gélidos, a voz do príncipe rasgou o ar. Magia de gelo, correntes do lobo branco. Do círculo, correntes de gelo irromperam para fora, cada ponta moldada na forma de uma cabeça de lobo. As presas eram lâminas cristalinas, os olhos, duas frestas, azul brilhantes que queimavam em fúria. As correntes de mana avançavam, num estalo seco, deixando rastros congelados no chão e no ar conforme voavam em direção à mascarada.
Nasha precisava cortá-lo. Apenas um corte, um arranhão, e as ilusões tomariam vida. Mas Relic não sabia disso tão bem quanto ela. Qualquer aproximação direta seria fatal. Dane-se! Ela xingou para si mesma, enquanto começava a correr na direção de Relic. Relic se surpreendeu quando viu a Mascarada correndo com tudo na direção do ataque. O primeiro lobo branco saltou com um estalo congelado. Nasha mergulhou por baixo dele. A neve fria raspando seu ombro. O segundo veio pela esquerda, oscilando em vapor gelado. O terceiro fechava pela direita. Com um chute para frente, no próprio impulso, ela forçou o corpo em um giro completo no ar, em 360 graus, apertado, escapando por um fio das presas cristalinas. Nasha continuou se movendo na direção de Relic, que também não estava parado. Em questão de poucos passos, eles se encontraram, as lâminas se chocaram com força. Relic pressionou imediatamente, descarregando força bruta na guarda dela. Nasha foi arremessado para trás, deslizando pelo gelo. E logo atrás dela, os lobos vinham novamente, abrindo rastros congelados pelo chão como riscos brilhantes. Ela não podia parar. Parar é foda. Ela não podia parar. Nasha saltou para o lado, quase sem equilíbrio. Golpeou o ar à frente, acertando e encheu o lobo corrente que vinha à sua direção. A criatura se despedaçou em estilhaços de gelo, mas outras duas já avançavam, e Relic veio junto. Ele não dava espaço. Ataques diretos, rápidos, precisos. Ele a pressionava para que ela não tivesse o mínimo de brecha possível. Nasha sentiu algo tomar seu peito. Sem as ilusões, ela não venceria. Sem as ilusões, ela não duraria. Sem as ilusões, ela era só ela. Foi então que ela tomou a decisão. No instante que Relic avançou para um corte lateral, expondo um flanco, ela não recuou. Ela avançou. A lâmina dele cravou no abdômen dela. Não em pontos vitais, mas o suficiente para que seu corpo gritasse de dor enquanto o sangue molhava sua pele. O quê? Relic engasgou surpreso. Nasha travou o braço dele com o próprio, segurando como se estivesse prendendo uma besta selvagem. Ela ergueu-se uma cintarra para o golpe decisivo. Só faltavam milímetros para tocar a pele dele. Milímetros para ativar sua magia. Mas as correntes do lobo não perdiam nenhum segundo. Uma explodiu contra sua perna direita. Outra agarrou seu calcanhar. Duas mordiam o braço que segurava a lâmina. O gelo rastejou pelo corpo dela como uma infecção branca, cristalizando pele, músculos e movimento. Em segundos, Nasha estava quase totalmente imobilizada, respirando com dificuldade, enquanto o gelo subia pelo seu peito. Relic recuou meio passo, a expressão dura, mas o coração acelerado. Essa foi por pouco. Um frio percorreu sua espinha, e não era da arena. Se ela tivesse me tocado agora, nesse campo aberto, eu não teria a menor ideia de como lidar com as ilusões dela. E ali estava ela, imobilizada, sobre a magia de gelo do príncipe, a assassina mascarada, Ananda, ou seja lá qual fosse seu nome de verdade. Isso não importava, e descobrirei agora. Relic caminhou até ela com passos firmes, o som da neve rangendo sob suas botas, seus olhos fixos na máscara de Lobrasa, fria e inexpressiva. Todo esse mistério acaba aqui, murmurou. Sem hesitar dessa vez, ele agarrou a borda da máscara e arrancou. O mundo de Relic parou. Debaixo da máscara, o rosto de uma mulher de cabelos brancos longos e lisos, pele pálida como a neve. Exatamente a mesma aparência que ele lembrava ter visto a mascarada usar em Libério. A mesma que ela havia retirado de suas lembranças mais profundas e distantes para confundi-lo. Por um instante ele piscou confuso. Então percebeu. Uma gota quente escorreu por sua bochecha. Sangue. Espera! Ela me acertou? Relic sussurrou, mais perplexo do que alarmado. Esse foi o erro. Uma dor súbita explodiu da nuca. Um golpe preciso, forte e silencioso. A visão dele estremeceu. A arena girou. E na neve ele tombou. Antes que a escuridão o engolisse, ele viu ela, de pé, do outro lado, livre de qualquer cristalização. A verdadeira mascarada. O rosto branco que ele vira, uma ilusão presa no molde do gelo. Ela inclinou a cabeça. Quem sabe na próxima, príncipe Relic, disse enquanto se afastava.
passos pesados enquanto segurava o abdômen com força para reduzir o sangramento. A coluna de gelo que bloqueava a passagem se dissolveu agora que sua mana não sustentava mais. A mascarada cruzou o arco da próxima arena sem olhar para trás. Quando o Relic abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu foram leves tapetes ao seu rosto. Cassie estava ajoelhado ao seu lado, preocupado. Enquanto o foco voltava, ele viu Morgan de braços cruzados. Tali inclinado avaliando seu estado. Marco, atento às correntes de gelo ainda derretendo, e Redga olhando ao redor, inquieto. Finalmente acordou, Carson murmurou aliviado. Você desmaiou bonito, hein, Redis? Relic levantou a mão, a nuca dolorida, e mordeu a própria frustração ao lembrar do golpe. A mascarada. Ela escapou. Morgan sentiu sério. Fugiu para a próxima arena. Com a ajuda do irmão, Relic se levantou, respirou fundo e firmou um olhar. Não vou deixá-lo me enganar uma segunda vez. Na próxima você não estará sozinho. Cassie olhou firme para o irmão. A partir de agora vamos andar sempre juntos, evitando nos separar. Não sabemos se ela pode tentar algo. Morgan deu o primeiro passo na direção do ar que levava à próxima arena. O brilho avermelhado que vinha de cima reluziu na armadura anã rubi. Então, ele lançou um olhar para cima do ombro. Planejo ficar aqui parados aí ou vamos seguir em frente? Agora pede esse negócio de política de privacidade, a gente não pedia não. Vamos lá. 178, a Arena Infernal. Ao cruzarem o arco que marcava o limite da Arena de Neve, o grupo encontrou uma escadaria em espiral, grandiosa, em todos os sentidos, que subia metros acima até a base da segunda arena daquela corrida de ascensão. A estrutura inteira parecia suspensa, no vazio sustentada por correntes colossais que se estendiam até as longínquas paredes de rocha da cratera gigantesca onde todas as arenas estavam erguidas. Conforme subiam, ecos de gritos, aplausos e assovios começaram a reverberar pelo ar, quente que já subia da próxima arena. Bastou um olhar para os lados para perceberem. As arquibancadas enormes e circulares estavam lotadas. Milhares de espectadores vibravam, celebrando o primeiro desafio vencido pelos príncipes. Um som agudo de microfonia rasgou o ar, obrigando alguns a apertarem as orelhas. Então, em um palanque que flutuava misteriosamente no céu, surgiu a apresentadora Sue. O sorriso dela era tão largo que seus lábios quase encostaram no tapa-olho que ocultava seu olho esquerdo. Senhores espectadores! Ela anunciou segurando firmemente o microfone com a mão direita metálica, a voz amplificada ecoando por toda a cratera. Estão prontos para ouvir os nomes daqueles que já caíram nesta corrida poderosa e brutal! Aoba! E aí, Felipe? Bom? Salve! Então, perdeu a parte que o Relic quase desmascara a mascarada. A diferença é que ele foi cortado. Aí ele caiu na ilusão de novo. Todos na plateia explodiram em êxtase. E como se obedecessem a um único comando, suas vozes diminuíram de repente até virarem um conjunto de cochichos ansiosos. Sue ergueu o microfone, a postura mais solene, quase ritualística, e sua voz assumiu o tom de um cântico fúnebre. Aqueles que sonharam, lutaram e falharam nesta corrida de ascensão, rumo ao ápice do Império, ela proclamou. Sejam os que tentaram tomar o trono, sejam os que lutaram para defendê-lo. Foram Hobter, Liana, Stal, Dionísio. A lista seguiu, nome após nome, até que o 47º ecoou pela cratera. Menos de 10 eram desafiados, o resto, aspirantes que ousaram sonhar. Quando o sul terminou, a multidão voltou a se manifestar, não em gritos, mas em aplausos pesados, quase reverentes, honrando a queda e o sacrifício daqueles que tombaram pela glória. Era o espírito de Usui vibrando ali, subir ou ser esmagado pela própria ambição.
O silêncio retornou quando Sul retornou a falar. Seus cabelos loiros e volumosos tremulavam com o calor crescente que vinha da arena de fogo logo de cima. O número total de participantes, que começou em 200, agora caiu para 153. Boa sorte aos restantes. E para vocês, espectadores, aproveitem a subida para a segunda arquibancada. Marco passou a mão pelos cabelos loiros, franzindo a testa. Ela quer que ele suba por conta própria? Perguntou a Morgan. Os oceanos só ergueu levemente o bigode, apertando a ponta com um dos dedos. Não, apenas observe as paredes. E então aconteceu. As arquibancadas colossais, até então imóveis, nas bordas externas da cratera começaram a estalar, como se a rocha estivesse sendo esculpida viva de dentro para fora. Uma grande roda rúnica escondida sob as camadas de poeira acendeu com um brilho vibrante. Runas se iluminaram e engrenagens despertaram. O chão tremeu sob centenas de espectadores, que rapidamente se sentaram e se seguraram. Um pistão enorme, alimentado pela energia liberada da roda rúnica, empurrou um alçapão que fez com que rodas metálicas se soltassem, encaixando-se perfeitamente em trilhos antes invisíveis, ocultos abaixo de todos. Então, como um gigante despertando, as arquibancadas começaram a subir. Moviam-se em espiral, deslizando pelas paredes do abismo, até atingir esse novo nível, a altura perfeita para assistir às batalhas da arena em chamas. Os olhos de Helic brilharam, fascinado. Aquilo era tecnomagia, em seu ápice, uma fusão de engenhosidade tanto mágica quanto tecnologia, que apenas os oceanos possuíam. E agora, após chegar ao último degrau da escadaria, eles estavam prestes a ver o que esperava por eles na arena infernal. Ao cruzarem o arco de entrada, uma onda de calor os atingiu com força. O ar mudou, denso, pesado, vibrando como se estivesse sendo aquecido por dentro. A arena infernal se revelava diante deles. Era como entrar em outro mundo. O chão, antes branco e gelado, dava lugar a placas irregulares de rocha vulcânica negra, cortadas por veios luminosos de magma que pulsavam sobre a superfície como artérias vivas. Um brilho alaranjado banhava tudo, refletindo nas armaduras e criando sombras longas e tremeluzentes. O teto da cratera parecia distante, iluminado pelo resplendor de um vulcão colossal no centro da arena. Uma montanha sinuosa rugindo, cuspindo, colunas de fumaça e fagulhas que se espalhavam como estrelas em combustão. O chão era uma mistura de rugidos abafados das entranhas da terra, estouros de rochas quebrando, e do fluxo pesado de magma que corria em uma fina camada por baixo da terra. Helic respirou fundo e sentiu o calor arranhar a garganta. Marco ergueu o braço para proteger os olhos, impressionado com a dimensão daquele monstro de pedra ardente. Este lugar, Edgar murmurou, a voz embargada. Parece que estamos caminhando dentro de um coração prestes a explodir. Um coração muito específico. Tal deslizou os dedos pela borda da armadura, sentindo a mana anã se adaptando e dissipando o calor. Mas mesmo assim, um suor escorreu de sua testa. É viva. Essa arena não é só quente, parece que está acordada. Marco, sempre analítico com relação à mana, observou os veios de magma sobre os pés. Esse calor não é natural. Isso é mana. Muita mana. Eu vou por onde está sendo alimentado por alguma coisa poderosa. Morgan deu um sorriso de canto ao acrescentar. Ou alguém. Cassie apertou o cabo da espada e deu um passo diante. Seja quem for, estamos prestes a descobrir. Parece que fomos os primeiros a chegar, ele comentou. Depois da mascarada, é claro. Verdade, ela não deve estar muito longe. Talia sentiu. Morgan riu uma sobrancelha enquanto falava. Tem certeza que vale a pena perseguir tanto assim essa mulher, príncipe Helic? Helic o encarou rapidamente. Com toda certeza. Quero saber quem ela é de uma vez por todas. Uma explosão distante ecoou dentro do vulcão, lançando uma chuva de faíscas pelo céu da arena. O segundo desafio da corrida de ascensão havia começado. Próximo. Não peguei sua reação ao formato
dessa forma de ascensão. Não, peraí, como assim? Não entendi. Ah, tá. Isso daí eu acho que tá no capítulo 176. Mas isso daí já tá no canal de lives. O 76 já saiu no canal de lives também. Aqui, ó. Não, esse daqui é o principal. Ah, então o 176 saiu há 2 dias. O 174 e o 175 tá aqui também. Ai, peraí, pronto. Esse daqui também vai parar no canal de lives. Eu só vou ter que editar porque os outros saiu com uma edição meio ruim, porque saiu a música que tá tocando aqui agora. Dessa vez eu tô fazendo de um jeito que não vai sair a música. Só que eu vou ter que editar mais. Vou ter que fazer uns cortes a mais. Mas não vai ter a música. Pelo menos tem esse lado. Bom, dizer que tá que eu boto música de fundo nos vídeos lá. Vamos continuar aqui. Capítulo 179. O que é glória? É uma hipopótamo que namora uma girafa. O grupo caminhou por longos minutos sob o solo seco e quente. O sol escorria de todos, menos Tali, cuja armadura parecia drenar o calor do ar. Cassie também não parecia tão incomodado. A sua mana quente o havia tornado mais tolerante ao calor, mas ainda assim achava aquele ambiente insuportável. Perspicaz. Difícil ter alguém da Cidade de Ferro aqui, resmungou o príncipe herdeiro. Quem ficaria uma hora inteira nesse forno? Morgan não respondeu, mantinha os olhos atentos, observando cada rocha avermelhada, nua como se esperasse um ataque a qualquer instante. De repente, ergueu a mão para que todos parassem. Um brilho azulado envolveu o Arg em seu punho direito. Ele golpeou direito e um feixe azul rasgou a distância até uma das rochas. A explosão levantou fumaça e fragmentos. Quando o pó assentou nada. O que foi isso agora? Paranoia? Cassia falou soltando um riso curto. O homem que a Imperatriz pediu para eu enfrentar adora lugares de temperatura extrema assim. Como ele não apareceu antes na arena de gelo, com certeza ele deve estar nessa arena. Morgan respondeu exalando devagar. Tali, surpreso por ver Morgan preocupado pelo oponente, aproximou-se até os ombros de sua armadura se tocarem. Relaxa, Morgan. Morgan, eu nem terminei de ler, já apareceu aqui, Cassia. Morgan. Se precisar, a gente luta junto. Vamos todos seguir a partir de agora. Cassia travou. Morgan. Morgan, ali ao surto silencioso do príncipe, respondeu se aproximando um pouco mais da soldado. A intenção é boa, Tali, mas cada um precisa vencer seu próprio adversário. É o que a minha Imperatriz espera de nós. Pegou as dores do cais. A intenção... Morgan, que porra de intimidade é essa? Cassia pensava, seu rosto ficando vermelho e não por causa do calor da arena. Tudo bem que ela me rejeitou da última vez que conversamos, mesmo eu tendo contado toda a verdade do que aconteceu, mas calma aí, ela já está assim com esse cara em tão pouco tempo? Uma mão fria pousou em seu ombro, Heli, emanando uma aura gelada da espada recém-sacada. Olhou para ele como quem pedia para que ele se acalmasse. Foca na caminhada, Cassie. Cassia respirou e assentiu, passando a ignorar Morgan e Tali pelo resto do trajeto. O grupo avançou por quase 20 minutos. Metade da arena já tinha ficado para trás, e ninguém havia aparecido. Acho que o calor afugentou os desafiados, Hedga comentou com Marco. E os desafiantes também. Não vejo ninguém além de nós que avançou. Marco não respondeu. Algo na mana dali estava errado. Forte demais, pulsando demais. Talvez fosse apenas a magia que mantinha aquela temperatura absurda. Talvez não. Devemos correr logo para a próxima arena, sugeriu Cassia. Morgan balançou a cabeça. Se nos exaurirmos agora e surgir alguém depois, seremos facilmente derrotados. Ainda temos a terceira e a quarta arena sem pressa. Cassia fechou a boca, derrotado pelo argumento.
mas foi só ele tocar no assunto para um tumulto surgir atrás deles, ainda distante, como uma onda de passos desordenados ecoando por toda a arena. Perdão. Os sobreviventes da arena de gelo avançavam em disparada. Pode. Perdão. À frente, liderando como um general, estava um rosto familiar. Isaac, possuindo o discurso inspirador antes da corrida de ascensão. Ele vinha correndo com determinação feroz no ar, e todos os desafiantes restantes o seguiam como se fossem uma só tropa. Ao avistar o grupo dos príncipes, vários sacaram espadas, escudos, lanças e até dispositivos tecnológicos, improvisados como armas. Esperem! Isaac ergueu a mão e parou diante de Morgan, que já havia dado um passo à frente. Iron Fist, saudou reverente. Uma honra dividir esta batalha com você. E uma sorte não sermos adversários. Meus cumprimentos a você também, Isaac. Certo? Morgan respondeu. Isso mesmo. Ele sorriu radiante. É uma honra ouvir meu nome de sua boca. Seria mais honroso ainda se juntasse a nós para avançarmos juntos. Isaac apertou o grimório de capa prateada metálica contra o peito. E apesar do calor absurdo da arena, uma mecha de seu cabelo escuro ainda carregava um resquício da geada. Morgan percebeu. Demorou um segundo antes de falar. Suponho que você enfrentou Bruno na arena de gelo. Morgan respondeu por fim, seu tom neutro. Me pergunto como um soldado do estilo Buffer como você conseguiu enfrentar aquele monstro e sair vivo. A empolgação dos oscilantes murchou por um instante. Um dos homens atrás de Isaac avançou, capturar um nu estufado. Esse ouviu porque ficou e lutou junto de todos nós. Estou rugiu. Isaac nos elevou ao máximo com o Argen dele. Permitiu que derrotássemos qualquer um que tentasse nos parar. Ele é um líder nato. Não um cachorro bem mandado que faz tudo que a dona manda. Mas o que eles estão fazendo é a mesma coisa. Morgan ergueu uma sobrancelha, um sorriso inclinado surgiu. Como é? Uma aura esmagadora irrompeu acima de Gusto. Eu vou chamar ele como se fosse o dono do restaurante lá do Ratatouille. Seus joelhos bateram no chão como se o corpo estivesse dobrado por conta própria. Ei, vamos nos acalmar. Isaac não se colocou entre os dois. Peço desculpas pelas palavras de Gusto. O calor, a tensão nessas arenas mexe com a cabeça de qualquer um. Morgan suspirou devagar e soltou o fluxo de mana. Gusto arfou fundo e se pôs de pé imediatamente. Cassie e os outros observavam em silêncio. O ordeiro de Libério apertava os punhos. O incômodo queimava mais do que o calor da arena. Parecia que todos ali só enxergavam Morgan, como se de repente ele fosse a única figura de importância. Sim, exatamente. O pai do Ratatouille. Não, o pai do Linguine, pô. Ratatouille é o nome do prato e o nome do filme. O nome do rato é Limi. Eu sei que tem um se chama Limi ou se chama Linguine. Eu não sei agora se o Limi é o rato ou o humano. É um dos dois. Então quer dizer que esse lugar estava vazio porque todos os desafiantes remanescentes estavam seguindo você? Cássia finalmente interveio. Isaac o cumprimentou com uma reverência respeitosa. Como posso ter deixado de juntar os príncipes de Libério entre nós? Disse o Oceano com mais uma reverência. Só educação e simpatia, embora exagerados para um ambiente que não soava como algo forçado ou irônico. Com todos reunidos, não tem como perdermos para ninguém. Por quê? Pai do Linguine, isso mesmo. É o humano. O rato é o Remy. Ah, então. Pô, mas soltar essa frase, não como perdemos para ninguém. Não tem como perdermos para ninguém. Isso. Pode cortar essa. Morgan interrompeu seco. Não vamos nos aliar a você ou a ninguém. Até mesmo entre o nosso grupo, cada um enfrentará um adversário sozinho. É assim que se honra o que a Imperatriz nos confiou. É assim que mostramos o que o senhor parece ter esquecido. Gusto avançou de novo, inflado, como se não suportasse aquele modo de pensar. Vê se acorda. Gusto cuspiu. Esses tipos de pensamentos são ultrapassados. Ninguém mais nessa merda de império quer seguir essa busca incansável por poder. O que todos queremos é subir cada muralha, para ter os mais status e regalias. Muitos ficam na muralha externa sem nunca nem tentar subir, pois sabem que a vida lá, por mais pacata e simples, é a mais tranquila e estável de Osuya.
Os corajosos já têm uma condição tecnológica e recursos superiores, e se você for minimamente acima da média com um Larg ou Argentec, nesse reino esquecido pela magia, você já consegue certo grau de estabilidade. E o alvo final, a Cidade de Ferro. É o ponto mais cobiçado por ter tudo de mais avançado em tecnologia e onde se tem a vida mais confortável que beira ao luxo nessas muralhas. O desabafo de Gusteau havia esbravejado. Parecia ter sido o reflexo do pensamento geral dos Ossuianos nessa geração. Ele sentia como se tivesse tirado um peso do peito, contando todas as suas frustrações e as das pessoas que seguiam essa mesma linha de raciocínio. Mas tudo que ouviu em resposta foi uma gargalhada sincera de Morgan. Você tá falando sério? Morgan respondeu entre uma risada alta, passando os dedos nos olhos como se estivesse prestes a chorar de tanto rir. Você disse que a Cidade de Ferro é o último alvo? Mas risadas ecoaram. Você é tão medíocre que nem mesmo considera a chance de acender a cidade central? Não, é claro que não. Ele então recuperou a postura, a voz endurecendo. Esse tipo de glória não pode sequer ser imaginado para alguém de seu nível. Que? Gusteau rosnou, incrédulo. Morgan ignorou. Deu um passo à frente, ergueu o queixo e projetou a voz para todos. Ouçam bem, os Suianos! Ele vociferou, olhando cada sobrevivente nos olhos, até mesmo para os horizontes ao longo onde as arquibancadas dos espectadores se encontravam. Ele sabia quem sua voz chegaria, graças aos amplificadores mágicos da arena. Tenho uma pergunta para vocês. Por que o Sul existe? Por que Edgar se separou de seu irmão Edmund há 1000 anos? Por que o primogênito de Hale Sykes abandonou a cidade do próprio pai para erguer essas muralhas? O silêncio tomou a face de todos. Porque ele queria que estivéssemos preparados para a guerra que um dia bateria à nossa porta. Morgan continuou, a voz vibrando pelo calor da arena. E hoje, ela bate. Dragnarios estão ancorados pelo mar de monstros. Vocês sabem muito bem o que um único deles fez em Libério. Imagine um exército inteiro marchando para destruir nosso continente, nossas casas, nossos amigos e famílias. Ninguém conseguia sequer respirar em meio àquelas palavras. E isso sem contar os malditos elfos. Ele cuspiu a palavra. Que ainda não deram as caras. E todos aqui sabem que eles são ainda mais poderosos que os Dragnarios. Morgan abriu os braços como quem revela uma verdade ancestral. É por isso que buscamos poder. Não para regalias. Não para conforto. Não para subir muralhas por vaidade. Seu olhar afastou. Mas para esmagar cada lagarto maldito e cada elfo de orelha pontudo que ousar sequer sonhar em tirar a nossa liberdade mais uma vez. Ele ergueu o punho cerrado. Esse é o verdadeiro significado da glória para o Suia. As palavras de Morgan ainda ecoavam quando o som profundo, como se a própria terra estivesse rosnando, vibrou sob seus pés. Primeiro foi apenas um tremor leve. Depois o chão inteiro pulsou como uma artéria sendo pressionada. O que foi isso? Cassian murmurou, estreitando os olhos e olhando para trás. O ruído cresceu. O estalo seco cortou a arena. Outro. Então, dezenas, até que virou um rugido ensurdecedor, fazendo as rochas tremerem e a poeira vibrar no ar. No topo do vulcão, uma fenda vermelha se abriu, iluminando a arena inteira com um brilho incandescente. Num único estrondo brutal, uma torre de lava viva jorrou para o céu, espalhando fragmentos incandescentes por toda a parte como uma chuva de morte. O calor se tornou sufocante, cruel, absoluto. Corram! Alguém berrou. A lava começou a descer pelas encostas em ondas violentas, famintas, avançando direto para eles. Então, bem no meio da erupção, uma sombra emergiu de dentro do fogo. Olha o bicho vindo, moleque. Fahrenheit. Eu não sei se o nome da técnica vai ser Fahrenheit ou o nome de quem tá fazendo isso daí é Fahrenheit. Vamos lá, capítulo 180. Fahrenheit. A figura surgiu do interior da montanha,
no exato momento em que o vulcão cuspiu uma nova torrente de lava. Entre labaredas, fumaça densa e o calor sufocante, uma silhueta se destacou no céu enegrecido da arena. Quando a fumaça se abriu, revelou-se um homem de presença esmagadora. O rosto era marcado por um bigode extravagante, curvado nas pontas, e uma barba rala que desenhava linhas precisas do maxilar ao queixo. Os cabelos longos e ondulados estavam presos em um rabo de cavalo que ondulava com um ar incandescente. Tudo nele parecia feito para ser visto e temido. Suas vestes desafiavam a lógica daquele lugar. Usava uma capa de peles negras, com pelos beges envolvendo a gola. Perdão. Como se o calor não tivesse qualquer domínio sobre ele. Apoiada displicentemente sobre o ombro esquerdo, outro de novo, repousava uma espada colossal com a bainha negra, quase o tamanho do próprio ombro, com cerca de 2 metros de altura. Pô, é a Dragon Slayer? No solo, que agora tremia e borbulhava com pequenas erupções de lava, os desafiantes tentavam erguer o olhar. Mas a aura que emanava daquele homem era opressiva. O cara tá farmando aura. O calor irradiava dele como se uma estrela viva, visível até mesmo para aqueles sem grande sensibilidade mágica. Cassie e Helica sentiram algo que não experimentavam há muito tempo. Uma pressão mágica absoluta. Era como se o próprio peso do mundo empurrasse suas costas contra o chão. Marco percebeu de imediato o que acontecia. Ele também sentia aquela mana esmagadora devido à sua sensibilidade mágica, característica, mas sabia como resistir. Com cuidado, pousou as mãos nos ombros tensos dos 2 príncipes. Se acalmem. Os 2 rangeram os dentes, lutando para manter-se de pé. Não dá. Helica arfou. É forte demais. Mais intensa do que qualquer pressão que eu já senti. Cassia forçou as palavras. Mais forte que a de Sanu. Mais forte que a dos Wyverns. Que monstro é esse? Respirem. Marco falou com firmeza. Foquem suas bandas em qualquer outra coisa. O solo, o ar, qualquer fonte ao redor dissipem a percepção. Diminuam a sensibilidade. Se não fizerem isso, vão perder a consciência. Ao redor, tanto o grupo dos príncipes quanto os seguidores de Isaac observavam sem compreender. Não sentiam aquela pressão, pelo menos não da mesma forma. Os irmãos, mesmo confusos com a clareza das instruções de Marco, não tinham escolha. Seguiram o que ele disse. Helica espalhou sua percepção pelo solo escaldante. Sentia uma mana ancestral que fluía sobre a arena, profunda e antiga, diferente da que emanava do homem no vulcão. Violenta? Sim. E até mesmo sentia que a mana do homem exercia alguma influência. Mas a essência original da mana daquela arena era de outra natureza, mais velha, milenar. Cassia voltou sua atenção para os argos ao redor. Sentiu os fluxos, os circuitos mágicos, até se fixar nos pulos de Morna. As placas únicas azuladas pulsavam em torno do diamante negro. E ali Cassia percebeu algo. Além de magia, emoções cruas mudando o poder. Medo, ansiedade, arrependimentos contidos. Pouco mais de 1 minuto se passou. A pressão diminuiu. Vocês estão bem? Marco perguntou. Sim. Helica respondeu, respirando com mais controle. Como você sabia lidar com isso? Marco os ajudou a ajustar a postura antes de responder. Passei muito tempo ao lado do Capitão Raras. Acompanhei seus treinos, e às vezes em que ele e Agnes ultrapassavam os limites nas provocações, aprendi rápido a lidar com pressão de mana. Caso contrário, eu nem conseguiria ficar perto quando ele ficava sério. Espero que já estejam prontos. Morgan disse, dando um passo à frente. Esse cara não é brincadeira. Você conhece esse sujeito? Tali perguntou, aproximando-se. Conheço. Morgan respondeu, olhar fixo no céu. É ele que a Imperatriz pediu para que eu o desafiasse. Agora tudo faz sentido. Ninguém ficaria nessa arena voluntariamente com Celsius Fahrenheit por perto. Ainda mais com um vulcão ativo. O nome do cara é Celsius Fahrenheit. Absolute cinema.
Ora, ora, a voz grave ecoou pelo céu, fazendo o ar vibrar. Morgan Ironfish. O que meu aprendiz teve na cabeça ao me desafiar? Aprendiz? O espanto ecoou em unissono entre os desafiantes. Ou isso não foi ideia dele? Continuou Celso, com um meio sorriso. Mas sim da Imperatriz. Ela está tão desesperada por minha atenção que enviou até você? Morgan não respondeu de imediato. Apenas assumiu posição e os punhos se erguendo, o ar começando a pulsar. Não faço perguntas à minha Imperatriz, disse firme. E eu obedeço, assim como você me ensinou. Ele lançou um breve olhar para trás. Sigam em frente, esse daqui é meu. Celso balançou sua espada, ainda banhado com um arco, e o ar se deslocou violentamente com uma corrente de calor insuportável que chegava até um solo. Você acha que pode lidar comigo sozinho? Celso falou erguendo uma sobrancelha. Isso não é nem arrogância, é loucura. Tem certeza, Ironfish? Isaac falou, sua face genuinamente preocupada. Ele já foi um dos pilares de Osuya. Vão. Morgan gritou, saltando para o céu com uma velocidade brutal. Morgan. Tali gritou, estendendo a mão, mas sua voz foi ignorada, perdida na tempestade de calor e mana. Isaac, sem hesitar, levantou seu grimório metálico, acima da cabeça. Uma onda de mana pulsante se espalhou por todos ao seu redor, atingindo até os soldados de Libério e os príncipes. Seus corpos brilharam como uma luz azulada, como se o próprio ar estivesse sendo impregnado de força. Vamos correr com tudo! Isaac ordenou, sua voz ressoando com uma energia incomum. Não poupem nenhuma gota de mana ou energia! Gastem tudo nessa corrida até a próxima arena! Relic olhou uma última vez para o céu, sentindo um nó no estômago ao perceber a pressão máxima mágica que se formava. A aura de Morgan e Celsius se chocaria em segundos, e o ar parecia se condensar em torno de suas almas. Evoluímos tanto, e mesmo assim, não conseguimos sequer estar à altura da elite da mana de Osuya. Merda! O pensamento de Relic era uma mistura de raiva e frustração. Isso não vai ficar assim, Relic. Cassia respondeu, seu tom grave e determinado. Se quisermos proteger algo no fim disso, teremos que ser mais fortes do que todos eles. Até mesmo que a elite deste continente. E mesmo que ainda não sejamos, eu sei que vamos chegar lá. Relic olhou surpreso para o irmão. Aquela confiança em sua voz era algo que ele não esperava. O jeito que Cassia falou, realmente parecia alguém com propósito. Ó, a luz piscando de novo. Bora pro próximo. Capítulo 181. Discípulo versus Mestre, parte 1. Lê o comentário. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora se dou o cu do frango. Fudeu de vez. O mestre do Morgan Ironfish está no campo pronto para comer o cu de quem tá lendo dos participantes. Declaro novamente que fudeu de vez. Vamos ver se o treinamento dos príncipes serviu para alguma coisa mesmo. Por mais que eles não lutem, eu quero muito ver o Morgan vai fazer para segurar esse cara. Aliás, olha o trocadilho com o Celsius Fahrenheit. Como eu amo referências ao mundo real em ARG. Bom mesmo. Comer até o cu de quem tá lendo é foda. Nossa, eu tava comendo o cu de quem tá lendo. Tá aqui pra isso. Vamos lá, capítulo 181. Discípulo versus Mestre, parte 1. Os passos do pelotão martelavam o solo incandescente, em uma corrida caótica, misturados a gritos de esforços e respirações rasgadas. Cada passado parecia arrancar suas estaminas e a mana de Isaac. Repunha logo em seguida. Faltava apenas alguns quilômetros até a próxima arena, mas ninguém ousava diminuir o ritmo. O vulcão em erupção espalhava lava ao seu redor, e cuspia destroços rochosos incandescentes no céu que caíam como estrelas cadentes. De tempos em tempos, alguns olhares se erguiam instintivamente para o céu, ao som de estrondos que rasgavam o ar como trovões. Mas não havia nuvens de chuva ali e o som era diferente da montanha desperta. Aqueles rugidos não vinham da natureza,
Era o eco brutal dos choques de mana entre Morgan e Celso, travando uma batalha tão violenta que fazia o próprio céu estremecer. Morgan avançou com violência e força para cima de Celso, mas o homem sequer havia mudado de expressão. O Arg de Morgan irradiou uma mana azulada, quando o soldado Suriano preparou seu primeiro golpe. Perdão. Fahrenheit nem piscou. Com um balançar de sua espada, embainhada, ele interceptou um ataque. A energia gerada pelo impacto foi tão brutal que o relâmpago nasceu do choque entre os dois Args, rasgando o céu antes de despencar contra a terra, rachando ainda mais o solo que já estava frágil pelas atividades vulcânicas ao redor, e lava começou a emergir do solo. Corram! Isaac urrou em plenos pulmões. Não se distraiam-se! Não se distraiam! Se não quiserem morrer! Cassia avançava junto com o restante do grupo, mas algo parecia errado. Eles estavam seguindo para o próximo arena e o arco de passagem começava a ficar visível, por detrás de toda a fumaça e ondulações de calor. Mas simplesmente correu em frente e deixar com que Morgan lutasse sozinho contra um oponente que só pela presença de mana já era sabido que poderia ridicularizar o Oceano quando bem entendesse, não parecia certo. De repente Cassia reduziu o passo, então parou por completo. Que cena brava, tá? Pensei na cena do Goku versus Freeza e na Mekuzei. Eric, que seguia com todos, percebeu. Em meio aos estrondos no céu e na terra, ele gritou: O que está fazendo, Cass? Segue em frente, Hellish. Vou ajudar Morgan a enfrentar Celso. Sua fala obstinada refletia a determinação em seus olhos. Do que você está falando? Eu sei que isso parece. Parece que estamos fugindo, eu sei como é frustrante. Mas é lógico tentar fazer algo aqui. O nível desse Fahrenheit é completamente diferente. Arrisco dizer que está no nível do nosso pai e da Imperatriz Bloodrose. Me dói ter que admitir, mas não podemos fazer nada. Eu cansei de fugir. Cassia respondeu com a voz carregada de raiva. Passei a vida inteira escapando da realidade que me cercava. E só agora entendo o quanto isso custou às outras pessoas. Ele cerrou os punhos. Desde que começamos a nos esbarrar com inimigos tão poderosos, algo não sai da minha cabeça. E se eu tivesse sido focado desde o começo? E se tivesse assumido minhas responsabilidades quando era a hora, em vez de me esconder para não acelerar o meu destino político? Seus olhos ardiam. Ver níveis de poder como esse, saber que até monstros como Fahrenheit não seriam nada diante de um exército de Dragnários ou Elfos. Tudo que eu sinto é a frustração e nojo de mim mesmo. Sem perceber, lágrimas escorrerem pela sua face, que possuía um semblante enraivecido consigo mesmo. Henrique respirava com dificuldade, não apenas pelo esforço da corrida, mas pelo peso do que ouvia. O estrondo no céu fez o chão vibrar novamente. Ele apertou os dentes antes de responder. Fico feliz que finalmente pense assim, Cass. Sua voz saiu firme, mas carregada de tensão. De verdade, mas pensa comigo por um segundo. Ele deu um passo à frente, encarando o irmão pesado do caos ao redor. Não é fuga, é sobrevivência. Nós não faremos nada ali além de morrer. Ou pior, atrapalhar Morgan. E por mais que doa admitir, ele ainda está a muitos níveis acima de nós. Helic engoliu em seco. Precisamos chegar à cidade central, entrar no Castelo Negro, entender o que minhas visões estão tentando nos mostrar, decifrar as pistas do Kraken, o significado das joias, o caminho que elas apontam. Seus olhos tremularam por um instante. Se morrermos aqui, tudo isso acaba. E todo esse arrependimento que você sente não vai ter servido para nada. O chão voltou a tremer mais forte. Se existe um momento para parar de fugir, ele vai chegar. Mas hoje o nosso dever não é lutar, é viver. Ficar mais forte, voltar prontos para não precisar mais virar as costas para ninguém. Cassia encarou o irmão por apenas um instante antes de retornar à corrida, junto aos demais, forçando o corpo a seguir em frente. Acima deles, o céu estava negro de fumaça, cinzas e fuligem. Relâmpagos riscavam o firmamento em sucessões violentas, seguidos por trovões que faziam o chão estremecer. Quem ousava olhar para cima percebia rápido.
Aqueles clarões não eram naturais, mas o reflexo direto do choque entre os golpes de Morg e Celso. Incapaz de voar, Morgan era lançado de volta ao solo a cada investida. Aterrissava, afundava os pés no terreno instável e saltava novamente, como uma besta se recusando a cair. Era uma estratégia suicida. O chão cedia sob impactos repetidos. Rachaduras se abriam, e a lava transbordava do vulcão no centro da arena. Celso, em contraste, permanecia imóvel. É sério isso, Morgan? Sua voz ecoou carregada de desdém contigo. Com a sua fama, acreditei por um momento que ao mesmo me faria recuar um passo. Ele inclinou levemente a cabeça, os olhos avaliando o campo destruído. Não me surpreende que a Imperatriz esteja tão desesperada para me trazer de volta à linha de frente. Se você é o parâmetro de força dessa geração... Um breve silêncio pesado. Então o senhor realmente não tem chance contra uma invasão. Morgan caiu mais uma vez, os joelhos afundando no solo trincado. A lava começou a se acumular ao seu redor, borbulhando em pequenas poças incandescentes. Ainda assim, ele não recuou, não desviou o olhar. Seu rosto era pura concentração. O Argen do Iron Fist brilhou com intensidade crescente, e a mana comprimida ao seu redor fez a lava começar a se afastar, empurrada pela pressão esmagadora que emanava do seu corpo. Celso estreitou os olhos. Pela primeira vez, a ironia se dissipou. Então vai ficar sério de uma vez? Disse agora com uma voz grave e atenta. Venha, mostre-me o que o futuro de Ossuya é capaz de fazer. Um leve sorriso surgiu aos seus lábios. Quero ver se, afinal, eu te treinei bem. Morgan saltou. O chão sob seus pés explodiu com a força das pernas do Iron Fist, sendo engolido de imediato pela lava que escorreu do vulcão. A aceleração foi tão brutal que, em menos de um segundo, ele já estava diante do antigo mestre. Os olhos de Celso, porém, o acompanharam sem esforço algum. O homem não repousou um milímetro. Magia do punho de ferro. Morgan conjurou um fervor e determinação absoluta. Seu argue brilhou de forma incandescente. 2 minúsculos sóis azuis pareciam se formar em seus punhos, pulsando da beira da explosão. A luz azul tomou o lugar do vermelho da arena, e aqueles que ainda corriam pelo solo, já próximos do arco que levava às escadarias da próxima arena, ergueram os rostos instintivamente. O ar tremeu, os ouvidos vibraram. Singularidade da anã azul. Um clarão tomou o céu subterrâneo, como se o próprio sol tivesse sido aceso acima deles. Quando o golpe foi desferido, a explosão varreu tudo ao redor. O impacto foi tão absoluto que nem mesmo o vulcão no centro da arena resistiu. Suas paredes se desfizeram e a lava foi arrancada do solo como se tivesse sido apagada à força. Se protejam! Isaac gritou, atirando-se no chão enquanto abraçava o livro mágico contra o peito e protegia a cabeça. Quando o brilho finalmente começou a se dissipar, o silêncio caiu por um breve e estranho instante. Do alto, um pequeno ponto luminoso pôde ser visto caindo lentamente, riscando o céu escurecido pela fumaça. O ponto desceu até desaparecer entre as cinzas que ainda flutuavam no ar. Aos poucos, a poeira e o calor se afastaram. Os olhares quase em uníssono voltaram-se para aquele ponto alto na arena, para o local exato onde os dois haviam se chocado. E lá estava. Celso Fahrenheit havia sacado sua espada. O maluco é bravo, mesmo dos imperadores. Exato. Pô, isso daí me lembrou até o vazio roxo 200% em Jujutsu. Quando o Gojo usou aquilo ali, teve a explosão, saiu varrendo tudo no redor. Ó, capítulo 182. Discípulo versus mestre. Pô, o Jujutsu é bom. Deixa eu até tentar achar aqui.
É praticamente isso daqui, só que o... Esse daqui é o momento que ele manda o vazio roxo. Que explode tudo. Só que aqui provavelmente não vai... Aqui. Ele manda um vazio roxo e tem a explosão. Leva os 3, praticamente. Jujutsu eu recomendo assistir, o anime é bom. A dublagem também é boa. Vamos lá, capítulo 182. Discípulo versus mestre. Parte 2. A lâmina colossal meia azulada e meia avermelhada, agora desembanhada, estava firmemente cravada contra o punho direito de Morgan e seus demolidores, bloqueando o soco como se estivesse sustentado o peso de um mundo inteiro. Perdão. A pressão do impacto ainda fazia o ar vibrar ao redor deles, com pequenos relâmpagos e raios se formando pela fricção. Mas não foi apenas a espada que havia mudado. A postura de Celso era diferente. Verei algum dia. É bom, vai sair até a... Acho que a 3ª temporada agora. Tô coçando o dedo. A postura de seus pés estavam ficados no solo, imaginando no céu os músculos tensionados, o corpo inclinado em um ângulo preciso. Não havia soberba ou pretensão. Pela primeira vez, desde que surgiram naquela arena, ele realmente havia se posicionado para se defender. Celso havia levado o golpe a sério, mas seu rosto ainda tinha um ar crítico quando falou. Já te falei que esse ataque precisa ser refinado. Eu poderia ter te atacado no mínimo 3 vezes antes que pudesse liberar essa magia. Na verdade, você me ensinou a sempre estar um passo à frente e saber ler o inimigo. Mal respondeu sério, mas com a voz confiante. E pelo que eu te conheço, você jamais interrompe o inimigo enquanto ele se prepara para dar tudo de si. Então as placas de metal negro únicas brilharam no punho esquerdo de Morgan, pulsando com poder e energia. Mas seu erro foi achar que aquilo foi tudo de mim. Arufis bravejou quando atacou. Celso deu um momento rapidamente com seus olhos e com força. Ele empurrou a espada contra o punho de Morgan, que foi jogado para trás, mas ainda assim disparou. Singularidade da anã azul. O ex-prelar sorriu. Um sorriso contente enquanto sua espada se embrasava. Muito bem, meu discípulo. Com um golpe frontal de sua espada, Celso interrompeu o ataque. No instante do choque, o azul incandescente da mana de Morgan colidiu com o vermelho ardente que envolvia a lâmina de Fahrenheit. O impacto explodiu em luz. Em um breve clarão violento, tomou o céu da arena, rasgando a fumaça e a fuligem com um relâmpago duplo azul e escarlate, entrelaçados em espirais caóticos. O choque dos poderes lançou Celso para baixo como um meteoro invertido, mas antes do impacto de suas costas contra o lábios de fogo, ele estendeu a mão esquerda para trás, e a lava recuou, liberando o espaço para que ele pudesse pôr seus pés no chão. O golpe foi mais forte que o anterior, mas seu tempo e volume foi menor. Celso pensou. Então você melhorou um pouco, não é? Ele falou, já se virando para trás um segundo antes de Morgan surgir ali, tentando um ataque surpresa. Os punhos que estavam prontos para atacar de última hora tiveram que se preparar para defender. Celso atacou com sua espada, avançando passos perigosos que faziam a lava ao redor deles dançar. Celso havia levado o golpe a sério, mas seu rosto ainda carregava um ar crítico quando falou. Já te falei que esse ataque precisa ser refinado. Poderia ter atacado menos 3 vezes antes que pudesse liberar essa magia. Ué? Vocês estão passando isso comigo? Tá repetindo, hein? Tá repetindo. Também não. Eu comecei até a estranhar, tipo, a mesma frase. Os punhos que avançavam com você. Estão cruzando. Os punhos que avançaram para o ataque tiveram
de mudar de intenção no último instante. Continuando-se em defesa, Celso respondeu com uma voz fulminante. Seus passos eram perigosos, a lava ao redor avançava como se obedecesse o ritmo da lama. Morgan agora tá continuando. Morgan reagiu com precisão. Seus punhos se ergueram no instante exato para que os demolidores absorvessem o impacto da espada, impedindo que o metal incandescente rasgasse sua pele. Mas os golpes não cessaram. Era uma chuva contínua de ataques pesados e abrasadores. A cada impacto defendido, o chão sob seus pés cedia, formando pequenas crateras que cuspiram calor e fumaça. O solo seguro era escasso, e qualquer erro significaria cair direto no lago do fogo. Ainda assim, Morgan acompanhava o ex-mestre. Ainda está meio morno, Morgan. Celso comentou, atacando sem dar espaço para a resposta. Vou aumentar o grau de dificuldade. Então o padrão quebrou. A espada veio e parou, quebrando totalmente o ritmo de Morgan. No mesmo instante, a testa de Celso avançou como um projétil. O impacto seco ecoou. Sangue escorreu imediatamente pelo rosto de Morgan, e o mundo girou por uma fração de segundos. Seu corpo perdeu o eixo. Os calcanhares escorregaram e o lago de lava estava logo atrás. Antes que caísse, uma mão o agarrou pelo braço. Celso o puxou e o arremessou para longe, lançando-o contra uma faixa de solo ainda firme. Morgan rolou ofegante, parando com seu braço encostado brevemente em uma gota de lava. A queimadura foi transferida para outra parte do seu corpo, graças ao efeito da armadura, mantendo seu braço intacto, mas a dor ainda veio. Mas ele não tinha tempo para sentir dor. Fahrenheit se aproximava. Se prepare, disse Celso. A voz finalmente despedia de ironia. A partir de agora, eu não vou mais te corrigir. Agora o bagulho tá ficando sério. Qual que é a... Ah, esse daqui é o 182. O grau, entendeu? Ah, agora eu entendi. É. As analogias. Aí. Ok. Vamos lá. Capítulo 183. Pilar da Força. Corrigir. Morgan se pôs de pé diante de Celso Fahrenheit. Um desertor não pode corrigir ninguém, mestre. A última palavra foi cuspida com deboche. O semblante de Celso vacilou por um momento, migrando de incredulidade para pelas palavras a uma raiva contida. Desertor? Celso avançou violentamente. Você ficou maluco de atribuir tal palavra à minha pessoa, seu moleque? Morgan também avançou contra ele, de frente. A espada gigante de Celso arrastava a ponta do chão enquanto ele a empunhava com apenas uma mão. E quando ele a balançou em direção a Morgan, fogo subiu do chão, em direção a Aerofish. Morgan sabia que não podia sequer sonhar em parar um golpe sério de Celso. Mesmo com seu ARG, usou então a velocidade, gingou as pernas, fingiu avançar pela direita e no instante em que o alvo foi definido, mudou bruscamente para a esquerda. O golpe de Celso passou em branco e Morgan aproveitou o momento de desequilíbrio dele para atacar com seu punho esquerdo a face do antigo professor. Mas Celso não havia caído no jogo, de pernas de Morgan. Não o havia ensinado a fazer aquele tipo de movimento. Então, com o peso da própria espada que havia atacado em branco, ele girou pelo próprio eixo e escapou do golpe de Morgan, já contra-atacando com um chute poderoso que atingiu o quadril de Morgan. A força do golpe o arremessou para o lado. Morgan rolou pelo solo quente antes de cravar o punho no chão e se forçar a ficar de pé. O impacto ainda vibrava em seu quadril, e o ar lhe faltou por um breve instante. A lava ao redor dele borbulhava com mais violência, como se reagisse ao choque dos golpes. O eco da última troca ainda ressoava, misturando ao som áspero da respiração de Morgan. Celso não avançou, ele apenas observava. A espada baixa, o corpo firme, como se estivesse medindo algo além da força bruta. O silêncio que se formou foi mais opressor que qualquer ataque. Levante direito, Morgan, disse Celso por fim.
Não aceitarei ofensas sem fundamento como essa. Você vai me chamar de desertor? Então ao menos fique de pé quando fizer. E o que mais você seria? A fala veio levemente alterada, como um desabafo. Abandonou seu posto de pilar da força de Usui assim que descobrimos sobre os navios ancorados no mar de monstros. Desertor seria elogio. Você não passa de um covarde. Celso não aceitou aquelas palavras. Seus dedos se fecharam com força no cabo da espada, o metal rangendo sob a pressão. É isso que você acha? Que eu reneguei minha posição por meio das outras raças? Treinou comigo tantos anos e não aprendeu absolutamente nada sobre mim? O rosto de Morgan era uma máscara amargurada quando ele respondeu. Aprendi várias coisas sobre você. Eu te admirava mesmo você deixando claro que só me treinou por ordens da Imperatriz. Que eu nunca havia desejado um aprendiz. E nem gostava da ideia, mas mesmo assim, você foi a primeira imagem de um pai que eu tive. E você manchou essa imagem se acovardando. O silêncio que se seguiu às palavras de Morgan durou menos que um piscar de olhos. Iron Fist avançou. Não houve conjuração, não houve aviso. A mana simplesmente explodiu dentro dele. O Arg de Morgan rompeu em azul intenso, pulsando de forma irregular, violenta, como se estivesse sendo forçado além do que suportava. Seus pés esmagaram o solo enquanto ele avançava sem qualquer técnica refinada. Apenas força, ódio e tudo que havia guardado por anos. Ah! O urro de fúria era tudo que ele podia entoar naquele momento. O primeiro soco veio de baixo para cima, rasgando o ar e explodindo em energia. Celso reagiu por instinto, erguendo a lâmina no último instante. O impacto gerou um clarão azul, em vermelho tão intenso que a arena pareceu pulsar. A espada foi empurrada vários metros para trás. A primeira vez, os pés do antigo pilar recuaram um passo, abrindo sulcos incandescentes na rocha. Morgan não parou. Ele não podia parar. Viu o segundo golpe, e o terceiro, e o quarto. Ataques desordenados brutais. Cada um acompanhado por explosões de mana azul, que colidiam com o calor da espada de Celso, fazendo a lava ao redor subir em ondas violentas. Celso contra-atacou. A lâmina formou um arco horizontal, liberando uma rajada de calor capaz de derreter aço. Mas Morgan atravessou o ataque à força, a pele dos braços queimando, a armadura redirecionando os danos para outras partes do corpo, os demolidores rangendo sob o impacto. O soco que vem em seguida não acertou em cheio, mas obrigou Celso a recuar mais um passo. A expressão do espilar mudou. Não havia mais correção em seus olhos, nem ensino, apenas atenção absoluta. Então é isso? Murmurou Celso, cravando a espada no chão para conter o avanço seguinte. Você está lutando com o coração em chamas. Mesmo que isso te segue. Eu vou te derrotar aqui e agora. Eu mostrarei para a Imperatriz que posso ocupar a vaga que você deixou vazia e limparei a desonra desse título. Morgan avançou novamente, os olhos tomados por um brilho azul instável. E por alguns instantes perigosos, Celso Fahrenheit foi forçado a apenas se defender. Mas não pense que Fúria Cega vai te colocar acima de mim. Celso interceptou o avanço seguinte, com precisão absoluta, usando a lâmina para desviar os golpes de Morgan, e com um único movimento firme, forçá-lo para trás. Sem pressa, o antigo pilar levou a mão ao ombro e retirou a veste de peles que cobria seu peitoral largo definido, deixando o calor da arena tocar sua pele. Você sequer sabe o que significa ser o pilar da força? Então algo fora do local daquele lugar começou a acontecer. A lâmina de duas cores da espada de Celso vibrou levemente antes de mudar. O vermelho incandescente recuou com o fogo sendo sufocado, enquanto um azul profundo e denso tomava seu lugar. O ar estalou. E contra toda expectativa, a temperatura começou a cair. Caraca, um ofendendo o outro. Falou da mãe, eu não deixava. Capítulo 184. Pilar da Força. O primeiro golpe, Pilar da Força, parte 2. O bagulho tá pessoal. Exato, pô. Dentro do cu gritaria. O primeiro golpe veio sem aviso. Morgan só pôde sentir o calor insuportável dar lugar a uma geada súbita. Um frio importante que descia a temperatura do ambiente, de forma brusca.
Ele já havia visto aquilo antes. Era trocas de técnicas de Celso. Algo que ele chamava de trocas de grau. Vai dar grau de moto. Não. Uma crosta de gelo começou a se formar na extremidade da armadura de Morgan, rangendo contra o metal ainda quente. Então o impacto veio. O Iron Fist foi lançado para cima por um golpe de espada de Celso. A lâmina desviou ao correr pelo metal vermelho da armadura. Da armadura não, espalhando faíscas azuladas pelo ar, enquanto Morgan sentiu o ar escapar dos pulmões. Celso avançou. Não foi um ataque isolado, mas uma sequência brutal. Espada a ombro, joelho, lâminas girando em arcos curtos que não buscavam matar, apenas não deixar Morgan respirar. Cada passo do ex-pilar fazia a temperatura cair mais um pouco. Não como um feitiço visível, mas como se o próprio ar estivesse sendo drenado de energia. O movimento de Morgan começou a pesar. Seus músculos explodiam em um instante tarde demais. Suas articulações rangiam sobre a gelada que se formava por dentro da armadura. Morgan bloqueou o primeiro golpe com os demolidores. O impacto explodiu em faíscas azuladas e vermelhas. O segundo acertou no flanco antes que pudesse recuar. O terceiro veio de cima, pesado, e o lançou contra o chão, onde ele rolou para se levantar. A lava líquida já não borbulhava. Havia se transformado em pedra negra fumegante, estalando ao contato com um frio absurdo. Você não tem ideia do que é ser o pilar da força, não é? A voz de Celso ecoava entre um ataque e o outro. Calma demais para o caos que criava. Morgan tentou avançar forçando o mano nos punhos, explodindo o chão petrificado sobre os pés para ganhar impulso. Conseguiu encaixar um golpe, um direto violento que fez o ar vibrar, mas Celso aparou com a lâmina, desviando a singularidade da anã azul para o lado e respondendo com um chute seco no abdômen. Morgan sentiu o corpo dobrar antes mesmo da dor chegar. O frio agora queimava por dentro, roubando fôlego. Morgan sentia a dor até parar de respirar. Se o pilar da força é ter um poder destrutivo tão descomunal que nem mesmo o imperador possa sonhar em te desafiar sem ser levado junto numa luta até a morte, é ser a definição perfeita de força. Celso avançou de novo. Cada golpe abaixava ainda mais a temperatura. Cada deslocamento congelava o terreno ao redor. A areia se transformava sob seus pés. Rios de lava endureciam. Vapores se condensavam em cristais de gelo escuros. O ar ficava denso e pesado. Morgan bloqueava como podia. Desviava no limite. Sentia o corpo gritar enquanto forçava a mana além do confortável só para não cair. Você ainda está incompleto, Morgan. Essa frase doeu mais do que a lâmina. Morgan rosnou, tentando responder. Tentando explodir tudo que um contra-ataque desesperado, mas simplesmente não havia espaço. A espada de Celso desceu em diagonal. O punho veio logo depois. E o Iron Fist teve que cruzar os braços para não ter o peito aberto. O impacto o arrastou vários metros pela pedra recém-formada, deixando um rastro de rachaduras congeladas. Eu já vi o que você pode fazer, disse Celso, avançando mais uma vez, os olhos frios, atentos. Uma única vez, anos atrás. Você nem estava consciente disso. Monk se levantou com dificuldade. O vapor quente de seu fôlego colidindo com um ar gelado ao redor. O ódio queimava onde o frio tentava dominar. E é por isso, Celso concluiu, erguendo a espada enquanto a arena infernal ao redor parecia congelar, que eu não vou parar até te arrancar esse poder de novo. Então ele atacou, mais rápido, mais frio, mais opressor, como se o mundo inteiro estivesse tentando esmagar Morgan sob o peso do verdadeiro significado de seu pilar da força. Morgan bloqueou mais uma vez por reflexo, os medidores rangendo sob a pressão absurda da lâmina. O impacto os fez deslizar para trás sobre a pedra congelada, os pés quase falhando. Todo esse discurso sobre força não explica nada. Ele gritou, forçando o corpo a avançar outra vez, mesmo com os músculos gritando em protesto. Se não for covardia, por que você largou tudo? Celso respondeu com um corte horizontal, baixo, que Morgan só conseguiu evitar saltando por cima. Ao pousar, sentiu o frio travar suas articulações por um instante perigoso.
Você não está pronto para ouvir essa resposta. Olha, tecnicamente eu já liguei de novo. Eu não sei se já voltou aí. F5 de cria. Então só espero que na hora que eu for editar o vídeo esteja tranquilo. Pô, queda de luz é foda. Até que voltou rápido, porque eu botei um negócio aqui que faz com que ainda tenha internet. Se tivesse sido normal, o mundo ia estar reiniciando. Eu botei um negócio aqui que faz com que mantenha mantenha o mundo ligado por algumas horas ainda. Então, tipo, caiu a luz. Alguns segundos depois voltou. Aí eu já botei o computador para ligar, mas a internet continuou. Tanto que eu consegui até avisar. Geralmente eu não consigo avisar quando cai a luz. Consegui escrever no chat pelo menos. Eu parei aonde? É, ia ser foda. Peraí. Ah, tá. Foi. Você não está pronto para ouvir essa resposta. Aí caiu a luz. Celso diz, sem sequer olhar para ele. Eu estou lutando contra você agora. Morgan urrou, avançando com uma sequência bruta de socos, carne pack fazendo o ar explodindo em azul. Estou sangrando, estou congelando, estou ficando de pé mesmo assim. Se isso não é estar pronto, então o que é? Celso aparou os golpes com movimentos mínimos, quase econômicos demais para a violência envolvida. Por um instante, o ritmo diminuiu, não porque Morgan melhorou, mas porque Celso permitiu. Eu não abandonei o carro por medo de perder, ele disse finalmente. Abandonei porque percebi algo muito pior. O frio ao redor dele se intensificou de forma abrupta. A lava petrificada começou a rachar, estalando como vidro sob tensão. O pilar da força não pode duvidar de si mesmo. Celso continuou, a voz baixa e pesada. Ele não pode sequer imaginar a possibilidade de ser superado. Morgan sentiu um arrepio que não vinha da temperatura. E você? Celso ergueu a espada, a lâmina azul refletindo os olhos arregalados do discípulo. Fez isso acontecer. O golpe veio logo em seguida, violento, lançando Morgan contra o chão congelado. Naquele dia, Celso completou, avançando mais uma vez. Por um único instante, eu não tive certeza absoluta de que era o mais forte de Osuya. A pressão da mão de Celso caiu sobre Morgan como uma montanha. E no momento que essa certeza se quebra, ele disse, encontrando-o de cima, o pilar da força deixa de existir. E eu não podia permitir que Osuya tivesse um pilar que, por um instante sequer, duvidasse de si mesmo. Faz sentido. Ele tem um bom ponto. Esse cara tá levando sério ao carro. Né? Vamos lá, capítulo 185. Passado que apalou um pilar. Parte 1. Profissional apenas. Exato. 5 anos atrás. A luz amarelada das velas do majestoso candelabro central do teto oscilava nas paredes, de pedras negras na sala do trono do imperador de Osuya. No trono branco, acolchoado, uma mulher se sentava com o semblante sério como de quem tem muita coisa a se fazer. Sua beleza descomunal contrastava com a armadura vermelha e dourada, que defendia seu corpo. O cetro vermelho repousava ao lado, perto de suas mãos se necessário. As portas duplas à frente do salão se abriram. Uma mulher alta entrou, os longos cabelos loiros descendo até a base da cintura. Seus olhos permaneciam fechados, mas
Na mão esquerda, ela sustentava uma balança banhada a ouro, mantida em equilíbrio perfeito. Em um dos pratos, uma aura branca pulsava suavemente. No outro, uma aura negra se contorcia com fumaça viva. Uma mão direita, ela puxava correntes pesadas que exumiam com o contato do solo. Trouxe o líder da rebelião no centro da cidade dos corajosos, como ordenado minha imperatriz, disse ela ajoelhando-se e abaixando a cabeça. Dressara inclinou levemente o rosto, reconhecendo o efeito. Bom trabalho, Temis. Você está cumprindo bem o papel de pilar da justiça com o afastamento de João. Aquele garoto, o tal de Morgan, ajudou bastante. Acrescentou Temis, erguendo o rosto por um breve instante, mas seus olhos se mantinham fechados. Há algo grandioso dentro dele. Se permite dizer, sinto que seria muito útil para o Império. O olhar de Orissaro não mudou. Voltemos aos assuntos do dia. Ah, claro, aqui está. As correntes foram puxadas mais uma vez, e um homem maltrapilho foi forçado a se ajoelhar no centro do salão. Seus cabelos brancos estavam desgrenhados, caindo sobre o rosto marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Mesmo curvado, fiz desafio em sua postura. Slatansai, disse Orissaro, cuspindo o nome com o veredito. Ele ergueu o rosto lentamente, encarando-a de frente. Usurpadora, como vai? Procurou com um sorriso torto. A coroa de Edgar ainda não te rejeitou? Orissaro não se incomodou com o insulto. Pelo contrário, seus olhos azuis brilharam. Uma aura vermelha da mesma tonalidade de seus cabelos começou a emanar da coroa, repousada sobre sua cabeça. O ar do salão pareceu se comprimir. Se comprimir. Talvez você queira ver a primeira mão se ela me obedece ou não. O efeito foi imediato. O corpo de Zlatan enrijeceu e pela primeira vez seu semblante revelou inquietação. Ele conhecia aquele poder. Todos conheciam. Orissaro se levantou do trono com calma, cada passo ecoando no salão. Agora, disse sua voz firme e inevitável, me digam onde estão seus aliados. Ela fez uma breve pausa, o brilho da coroa se intensificando. E não se preocupe em mentir, a coroa de Edgar sempre encontra os nomes que procura. Após Zlatan denunciar cada um de seus companheiros, Orissaro apenas assinou para Temis. Você viu os nomes e os endereços. Deixe que sua balança decida o destino deles. Perdão. O pilar da justiça inclinou levemente a cabeça em aceitação e se preparou para se retirar. Antes, porém, voltou o rosto em direção do trono. Posso contar com a ajuda de Morgan novamente? Perguntou. Ele se mostrou muito eficiente na captura desses criminosos. Não desta vez, respondeu Orissaro sem alterar o tom. Há poucos meses peixei ao pilar da força que o treinasse. Temis ergueu o rosto fino, os olhos ainda fechados, um sorriso lento e predatório surgindo de seus lábios. Logo com aquele homem, comentou, eu poderia cuidar melhor do garoto se estivesse sob minha responsabilidade. Orissaro não reagiu à provocação. Assim como você, eu também vi o potencial nele. Disse apenas, em minha avaliação, ele terá um desenvolvimento melhor que o Celso. Zlatan, ainda ajoelhado no salão, começou a chiar numa risada rouca. O choque inicial em seu semblante se dissolveu pouco a pouco. Você colocou o pilar da força para treinar alguém? Zombou. Você realmente não sabe governar esse império. O senhor vai ruir sob o seu comando. Calado, ordenou Orissaro. A palavra foi curta, mas a coroa de Edgar garantiu seu cumprimento. O riso de Zlatan morreu na gargalhada. Ainda não anunciei sua sentença, completou a imperatriz. Zlatan ergueu o rosto lentamente, encarando-a como alguém que já conhecia o próprio destino. A coroa de Edgar tocou sua mente. Orissaro riu ao captar o pensamento que lhe emergia. Morte? Repetiu divertido. Não, você não será executado. Os olhos do homem se arregalaram. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer ameaça explícita. 2 soldados de armadura vermelha seguraram as correntes e o forçaram a ficar de pé. Dê a sentença, imperatriz.
A câmera não foi de base não. Eu que fechei aqui porque tava batendo minha porta toda hora. Ah, vamos lá, cadê? Onde é que tava? Ah, tá. Dê a sentença, Imperatriz. Eu sou um deles, filho. O adversário se levantou do trono. Zlatan sai. Pelos crimes de conspiração e traição contra a coroa de Ussuya, eu sentenciei o exílio ao deserto dos condenados. O olhar de Zlatan se contorceu em desespero contido. Ele queria gritar, mas sequer isso lhe foi permitido. Foi arrastado para fora do salão enquanto o eco das correntes se perdia pelos corredores. Temes, que ainda permanecia ali, falou por fim. Então já imaginou para onde pretende mandar o garoto? Sim, respondeu Orissário. Se estiver evoluindo no ritmo esperado, ele dará conta do recado. Ela estalou os dedos. O soldado correu até o trono, trazendo uma folha e um cilindro de plástico que pingava a tinta da extremidade. Avisa o pilar da força, ordenou a Imperatriz, enquanto assinava o documento. Ele tem a missão oficial. Ele tem uma missão oficial. Em uma das montanhas além das muralhas do sul, próximo do território dos anões, o jovem Morgan escalava, mas com os dedos, não com os dedos, mas com os punhos. Os nós de suas mãos estavam esfolados, inchados, em tons arroxeados que beiravam o esverdeado. Alguns deles já não se alinhavam corretamente. Os ângulos tortos denunciavam o impacto repetido contra a rocha nua. Ainda assim ele continuava. No topo da montanha, um homem mais velho permanecia sentado, segurando a bainha de uma espada quase do próprio tamanho. Celso resmungava, o mau humor tão afiado quanto a lâmina que carregava. Não sei por que tive que virar babá de uma perda de tempo dessas, murmurou. Então se inclinou para a borda e gritou: Ei, garoto, se você não chegar aqui em 5 segundos, eu sigo direto para as montanhas de Patrox sem você. Morgan, pendurado na parede de pedra, respondeu com mais raiva do que fôlego: Cala a boca! Mexe de merda! Se você quiser chegar rápido, não terei me mandado de calar essa montanha esmurrando a rocha. Ainda tomou meu águia para garantir que eu não usasse magia. Você tá maluco, moleque? Celso rugiu, sacando a espada em um momento seco. A lâmina mal havia deixado a bainha quando um mensageiro surgiu ao lado dele, como se o ar tivesse dobrado. Senhor Celso Fahrenheit, disse o rosto coberto por um pano escuro. O senhor recebeu uma missão direta da Imperatriz. Solicita-se seu retorno imediato às muralhas. Tô imaginando agora. Agora desce tudo esmurrando de novo. O mensageiro depositou um pergaminho ao lado de Celso. Ele desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Celso encarou o seu por um instante irritado. Mas só o que me faltava agora. Nesse momento, Morgan finalmente alcançou o topo. Ele se jogou de costas contra o chão de pedra, os braços abertos, os punhos deformados, tremendo involuntariamente. Finalmente, arfou, rindo entre respirações irregulares. Cheguei no topo. Celso se levantou, rompeu o selo e leu o conteúdo do pergaminho em silêncio. Em seguida, guardou com um estalo seco. Se prepare, disse. Vamos voltar. Mas o quê? Morgan explodiu de incredulidade. Ergueu o tronco com dificuldade. Eu jogava de fé. É, salto de fé, né? Pô, só que me veio uma dúvida. Isso daqui foi há 5 anos atrás. Momento lá do jovem Morgan. Deixa eu até aproveitar aqui e... mensagem. A arte do Pilar da Justiça. Só tá faltando as correntes que ela tava carregando. E uma outra dúvida, o Morgan ele tem quantos anos? Eu tô vendo aqui a imagem. Tipo, ele não tem cara de ser, tipo... Tava imaginando ele com uns 30 anos, mais ou menos. Ali na imagem. Aí, tipo, voltando 5 anos no passado, ele tá com 25. Claro que em comparação com a idade da Imperatriz, ele vai ser criança, né? Mostra na live stream essa safado. Calma lá, pô. Dá a imagem aqui pro negócio do Discord, é complicado.
Cadê? Era esse? Ah, aqui, ó. Pera aí, eu não lembro. Ah, não era assim? Eita, pera aí, eu não lembro. Fecha. Acho que é mais fácil fazer assim. Pronto. É, bem mais fácil. Por aí, não pensei em números exatos de idade. Mas ele tem a faixa de idade do Sim. Ô, Mitch, tem que ser um jogo que eu tenha. Stardew Valley eu não tenho. Tem que ser um jogo que eu tenha tanto no Xbox, tanto no PC. Tem essas duas possibilidades para eu poder jogar. Stardew Valley eu não tenho. Tá, Metal Slug eu tenho, eu acho que o 3. Eu acho que o 3 eu tenho. Isso se a Microsoft liberar, né? Porque eu não pago mais o Game Pass. Então tem alguns jogos que eu não consigo mais jogar. Até mesmo sendo da Live Gold. Jogos da Live Gold tem alguns que eu não consigo jogar. Né? Faz o M. Deixa eu botar aqui pra mim. Vamos lá. Capítulo 185. Passado que abalou um pilar. Não, parte 1 já foi. Ó, parte 2. Capítulo 186. Essa é a Temis. Detalhe é deixei que o carinha que sempre comenta escolher a aparência e arguem dela. Ia te falar isso. Bolsonaro Simulator 2018. Eu falei jogo que eu tenho. Quando o próximo pilar aparecer, se quiser. Oh, vou querer. Oh, vou querer. Calma lá, foco. Detroit Become Android 2. Ó, o mítico. Jogo que eu tenho, possivelmente jogo que exista. E o armamento dele, seja ARG ou Agentec. O Mitch tá de palhaçada já, tá gastando todos os AJ-Cons possíveis. Tá mandando daqui a pouco vai soltar um GTA 7, o retorno. GTA 7 Remake. Sou rico demais. O cara tá fabricando as JPOs. 4 anos de live. Exato. No mês que eu tava com sub, você não fez live. É, pô, final do ano, eu não tava conseguindo fazer live. Eu queria fazer live, só que, pô, eu não tava com pouco tempo no final do ano. Pouco tempo. O tempo que eu tava livre, ou fazia live ou gravava. Eu já expliquei pra vocês que o foco principal é o canal principal lá. Eu não posso deixar sem vídeo. Então, batia tempo livre, eu pegava e gravava. E no final acabava ficando sem tempo pra fazer live. Tipo, tava ocupado com o pessoal daqui, ocupado com o negócio do trabalho. Quando conseguia algumas horas livres, eu pegava e gravava. É por isso que não teve live. Gods above to floss. Foco. Bora continuar aqui. Capítulo 186. Passado que abalou um pilar. Parte 2. Quando o Celso e seu aprendiz chegaram ao portão da muralha externa, dispararam-se com um CSR de placas de blindagem reforçada, já preparado para partir.
Ao lançar o olhar pelas aberturas do compartimento traseiro do corcel, Celso encontrou os olhos de alguém que ainda não havia aceitado o próprio destino. Um idoso, sim, mas naqueles olhos ardia a chama inconfundível de um guerreiro. Então, aquele era o criminoso que ele deveria escoltar até o deserto dos condenados. Fixadas nas laterais do veículo, duas lâminas curtas chamavam a atenção, armas de 3 pontas, com a lâmina central mais longa que as demais. Um metal negro e as inscrições rúnicas não deixavam dúvidas. Era um argue do prisioneiro. Na outra lateral havia mais um suporte para segurar um argue, e ali Celso depositou sua espada, grande demais para entrar no corcel. Senhor Celso, tudo está pronto para sua partida, disse o soldado de armadura vermelha, curvando-se em reverência. Pensei em preparar um local de descanso para o senhor na cidade externa, mas a Imperatriz deixou claro que o senhor não iria querer. Star Wars Battlefield 6. Nice. Não tem nenhum 3 ainda. Celso já havia se virado antes, mesmo no fim da frase. Claro que não vou descansar, rosnou. Quanto mais rápido eu me livrar desse estorvo largando para morrer naquele deserto amaldiçoado pelos deuses, mais cedo posso voltar à minha missão nas montanhas de Patroc. Alguns passos atrás, Morgan bebia uma poção de Pies, observando com atenção os próprios dedos. O líquido mágico, uma criação dos anões, capaz de curar ferimentos e restaurar o vigor. Já deveria ter devolvido suas mãos ao estado normal. No entanto, os ossos ainda insistiam em se aliar lentamente. Ele suspirou. Pelo gosto metálico, era evidente. Celso havia lhe dado uma das tentativas mal sucedidas do Departamento de Pesquisa e Estratégia de replicar a técnica não. O efeito funcionava, mas era irritantemente lento. Mestre, disse Morgan por fim, flexionando a mão com cuidado. O senhor comentou que tinha assuntos importantes nas montanhas de Patroc, mas acredito que nada seja mais importante do que uma ordem direta da Imperatriz. Não havia desafio em seu tom, soava mais como alguém tentando alertar um amigo. Celso lançou-lhe um olhar gélido. Calado, moleque, respondeu. Você não faz ideia da importância dos meus assuntos quando não estou em serviço, então não opine. Ele apontou para o veículo com um gesto seco. Agora anda, entra. Após a ordem, o pilar da força também subiu no CSR e girou a válvula principal. O veículo respondeu com um rugido metálico como uma fera despertando. Morgan sentou-se ao lado do mestre. Assim que o corcel de aço partiu em alta velocidade, ele lançou... Agora deu pra ver! Deu pra ver! Deu pra ver a luz caindo! E agora que é os vezes, eu acho. Não sei, a tela desligou. Não. Porra, a tela desliga, mas o computador tá ligado. O computador tá ligado. Deixei no ar e fui dormir. Tô acabando. Boa noite, bicho. Descansa aí. Por 2 semanas no hospital, tem que descansar. Que luz caindo o quê? Seu quarto tem demônio. Tem que exorcizar. Phasmophobia eu tenho. Phasmophobia eu tenho. O problema é, phasmophobia é legal jogar em grupo. Eu tenho phasmophobia, mas não consigo jogar em grupo. Mas phasmophobia eu tenho. Tá, eu tava antes da luz começar a piscar. Tá, agora entre. Após a ordem pela da força, também subiu o CSR e girou a válvula principal. O veículo respondeu com um rugido metálico, uma fera despertando. Morgan sentou-se ao lado do mestre. Assim que o corcel de aço partiu em alta velocidade, ele lançou um olhar discreto para trás, pelas aberturas do compartimento. Viu o rosto do homem condenado. Na mesma hora, entendeu com que tipo de homem lidava. Um membro dos grupos de traidores. Murmurou. Pela sentença, deve ser um dos líderes da rebelião. Traidor? A voz rouca de Zlatan ecoou no interior da cela. Os verdadeiros traidores são os que apoiam aquela mulher imunda. Celso não reagiu. Ela não honra o Suia. Zlatan continuou inflamando. Perdão. Tudo o que fez não foi por ambição de poder.
mas por caprichos pessoais. Em poucos anos de mandato, criou leis que favorecem os fracos, roubando o espaço daqueles que são fortes por natureza. Isso, meu jovem, isso é traição. Morgan abriu a boca para responder, mas não teve tempo. Moleque, não gaste saliva com um homem morto. Celso falou sem desviar os olhos da estrada irregular de terra seca, já longe dos domínios de Ursula. No fim, tudo aqui se resume à lei do mais forte. O Pelar fez uma breve pausa quase didática. Dessaro tomou a coroa pela força. Logo, o que o mais forte decreta é lei. Quem se opõe e não pode provar seu ponto através da força é traidor. Simples assim. Depois disso, o silêncio se impôs. O caminho foi mudando aos poucos. O pouco verde que ainda resistia nos arredores do sul desapareceu por completo, dando lugar a uma vastidão árida e sem vida. Lagartos cruzavam o terreno visíveis pelas janelas do CSR, enquanto o vento começava a carregar poeira e areia. Horas depois, mantendo velocidade máxima, dunas de surgiram no horizonte. Chegamos. Celso disse por fim. O CSR parou. Ora, só isso? Mal comentou ao descer coçando a cabeça. Se era só uma escolta, por que mandaram logo o senhor? Uma perda de tempo sem precedentes, respondeu Celso, descendo logo de seguida. Ele tirou a espada presa à lateral do corcel de aço e abriu os compartimentos onde Zlatan estava acorrentado. A Conságio nos primórdios de Usui decidiu que condenados à morte poderiam recorrer a um julgamento por combate contra o Pelar da Justiça. Disse com desprezo. Já os condenados ao exílio, Celso sorriu de lado. Ganhou uma chance de vencer o Pelar da Força. Ele riu baixo ao terminar a frase, como se aquilo fosse mais uma piada de mau gosto do que uma tradição sagrada. Zlatan desceu do compartimento do CSR e ficou de pé diante do Pelar da Força. Não havia medo em seus olhos. Celso expirou em deboche, com um gesto displicente. Retirou as lâminas presas à lateral do veículo e as lançou no chão. Aos pés do prisioneiro, o metal negro afundou lentamente a areia seca. Tenta não tornar isso entediante. Zlatan se abaixou sem tirar os olhos de Celso e recolheu as lâminas. Prefiro seguir até meu destino com minhas próprias pernas. Celso arqueou uma sobrancelha. Vai se acovardar e aceitar o exílio? Havia algo de quase acusatório em seu tom, como se julgasse a escolha que o homem fazia. Morgan observava em silêncio. A decisão de Zlatan era tudo, menos covarde. Celso era invencível, o ser mais poderoso que ele já tinha visto, executando a Imperatriz Blood Rose inteira. O deserto aumentava, ainda que pouco, as chances de sobreviver à primeira noite. Zlatan não respondeu, apenas deu um passo na direção das dunas, rumo ao que provavelmente seria seu túmulo em poucos dias. Nem pensar que atravessei tudo isso para nada, para não arrancar ao menos alguns membros. Celso riu irritado. Ei, tenho uma proposta para você. Zlatan parou. Não tenho interesse em morrer pelas mãos de um cão da usurpadora. Que se dane aquela ruiva peituda. Celso cuspiu as palavras. Apenas ouça. Live by Night Dark. É a condenação de DBD. Falta d'água já. Excetuando. Exceto, ou seja, tirando ela. Era isso? E executando. Exetuando. Ele executando. Eu tô precisando de uma hidratação mesmo. A água que eu bebi tá no congelador, porque não tem água no gelador. Vamos lá. Morgan sentiu o rosto queimar. Mestre, tenha respeito. Mestre? Zlatan riu rouco. Então é esse o garoto em quem ela disse ver potencial? Aquele que confiou ao Pelar da Força? O olhar de Morgan se fechou. Você sabe o que isso significa, não sabe? Sei, Celso respondeu indiferente. Mas o moleque não chega nem perto do meu nível. Não me importo. Ele apontou levemente para Morgan. Então escuta bem. Se você derrotar o meu aprendiz, está livre. Pode ir para qualquer buraco deste mundo. Morgan deu um passo à frente, incrédulo. Você tá maluco? Seu mestre de merda.
Esse homem foi o líder da rebelião. Ele é nível Cidade de Ferro. Talvez mais. E você vai matá-lo. Celso sorriu satisfeito. Ou ele te mata e me livra de um peso. Seu sorriso se alargou. Em qualquer cenário eu ganho. Celso retirou de um dos seus bolsos um par de placas de metal negro únicos. Os demolidores de Morgan e os arremessou ao aprendiz. Façam valer a pena. Façam valer meu tempo. Feliz ano novo, meus amados leitores. Feliz ano novo. Ah, não, está aqui. Esse foi o último capítulo que saiu até então de Argen Império. Gerador de nomes. Thomas Boa. Começou a acabar meus pontos. De novo. Vai começar uma luta de flashback dentro de uma luta que tá acontecendo agora. Me sentindo criador de Naruto. Não, é um flashback dentro de... Só falta ter um flashback dentro de um flashback. É que nem a quebra da quarta parede dentro de uma outra quebra de quarta parede. Isso dá ao todo 16 paredes. Bom, esses foram os capítulos de Argen no Império. Eu quero ver como é que eu vou editar tudo depois. Preciso mais umas coisas lá, se eu ganho tudo de novo. Relaxa, bicho. Isso daí é fácil. É só eu voltar a fazer live de Urim hoje. Tranquilo, Felipe. Boa noite aí, bom descanso. Por isso que eu publico um por ano. Pra te ajudar a editar. Não, pô, a edição não é do tipo, como é que eu posso dizer? Editar por capítulo. Eu edito por livro. Pego um, aí eu separo os que eu li na live. Pego outro, separo os que eu li na live. A edição acaba sendo a música. Tanto que essa parte aqui tá sem música, eu não botei. Eu não botei música agora porque depois da queda de luz eu quis mudar. A cara dele meio que... Eu sou mais vagabundo de multa. Exato. Bom, mas é isso aí. Vou encerrar essa live por aqui. Ela ficou um tanto cortada porque... queda de luz, eu espero que não fique realmente cortada na hora que for baixar ela para poder editar. Mas é isso aí. Yanda Raios, canal do Pui. Ah, faz tempo que eu não faço uma raid. Como é que eu faço uma raid? Eu não lembro. Eu não lembro como é que eu faço raid. Peraí. Peraí, eu vou procurar aqui uma forma. Eu já fiz raids antes, então deve ter alguma forma. Vamos ver se é assim. Ó, acertei.
Conseguiu? Que pena, o mundo está triste com você. Caraca. Bom, mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus.